Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Team Fábio e hoje a gente vai saber tudo e um pouco mais sobre o encontro entre os G.I. Joes e Steve Austin, o homem de 6 milhões de dólares. E já dá para adiantar que esse foi um super encontro cheio de referências bacanas, principalmente para quem viveu ou é fã dessas duas franquias surgidas nos anos 60 e 70, mas que continuaram conquistando milhares de admiradores nas décadas seguintes. Seja com os brinquedos e os desenhos dos comandos em ação, ou com a série do Homem de 6 milhões de dólares e os filmes do herói, juntamente com a Mulher Biônica. Então, seja gritando Yo Joe, ou seja correndo em câmera lenta, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Bom, e como vocês sabem muito bem, apesar de chegar muita coisa aqui no Brasil, olha, não chega nem perto, mas nem perto mesmo, do que é lançado nas Comic Stores lá nos Estados Unidos. E claro, se a gente tem grande parte do material de quadrinhos da Marvel e da DC Comics chegando por aqui e até com um tratamento bem legal feito pela Panini e outras editoras menores, muita coisa, principalmente das editoras menores, fica de fora dos radares brasileiros. E editoras como a IDW Publishing e a Dynamite Entertainment são belos exemplos disso. Os caras lançam muita coisa lá que, olha, faria qualquer fã, principalmente os nostálgicos, babarem. Tanto que lá fora franquias como Transformers, Mask, Visionários, o Ron, que antes era da Marvel, Evil Dead, por aí vai, são grandes exemplos disso. Tem muito material saindo sempre. E os G.I. Joe então nem se fala, depois que os caras saíram da Marvel, ficaram por lá por muito tempo, depois deram uma passada por editoras como a Dark Horse e a Devil's Due, foram parar na IDW Publishing, que tem feito um trabalho fantástico com os Real American Heroes, material que já vem sendo publicado há anos e infelizmente nenhuma editora brasileira se interessou em trazer para cá. Yo, Joe! He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe, G.I. Joe is there. E vai dizer, né? Só de ver esse pedaço da abertura aí, eu garanto que muita gente já fica arrepiada, já lembra um pouco da infância. Então, fã pra isso tem, né? A gente sabe que fã dos comandos em ação dos G.I. Joes tem. Então, não dá para entender por que esse material não vem para o Brasil. E outro grande herói do passado que vira e mexe ganha quadrinhos lá fora e que também nunca vem para cá é o Steve Austin. E já faz um tempo que o Herói Biônico tem quadrinhos publicados pela Dynamite, inclusive com uma série muito legal que foi responsável por lançar em quadrinhos uma 6ª temporada das aventuras do Coronel Cyborg. Torre para Steve. Numa distribuição MCA. Sim, estão todos em O homem de 6 milhões de dólares. Ótimo. Você vai indo muito bem. Cuidado com a inclinação, hein? Certo. Mantenha a posição de acordo com os planos de voo. Entendido? E não dá para entender também por que esses quadrinhos não são publicados por aqui, já que o Homem de 6 milhões de dólares, como todo mundo sabe, foi um dos maiores sucessos da televisão dos anos 70 e dos anos 80. E olha só que legal, em 2018 essas duas editoras se juntaram, a Dynamite e a IDW, e lançaram nas bancas norte-americanas, nas Comic Stores, lançaram a minissérie em 4 partes, G.I. Joe vs. $6 Million Man. Uma história que mostrou para os fãs nostálgicos que as duas franquias têm mais em comum do que a gente pensa. Bom, já no começo da história, a gente vê o coronel Steve Austin caindo literalmente de paraquedas para cumprir uma missão de resgate na Sibéria. E logo, os fãs da série descobrem que a OSI fez várias melhorias nas partes biônicas do Steve Austin, já que o frio extremo
sempre foi o ponto fraco do herói. E a história também mostra que agora as partes biônicas do Steve Austin são blindadas, já que ele toma tiro e não acontece nada. Só que nada disso adianta quando o Cyborg descobre tarde demais que o refém na verdade não era refém e fazia parte de um plano dos Cobras para hackear todo o sistema biônico do Steve Austin. Nos anos 70, o homem de 6 milhões de dólares enfrentava pés grandes, robôs, copiadores e tudo mais. Mas não tinha que enfrentar hackers, diz aí. Parece que ele se deu mal nessa. E a história mostra os Joes liderados pelo General Hawk se preparando para fazer uma escolta aérea, uma escolta do Força Aérea 1, já que dentro do avião vai o presidente dos Estados Unidos, o presidente do México e a primeira-ministra do Canadá, já que essa galera vai para um encontro de líderes mundiais nas Ilhas Frísias, onde vai ser assinado um tratado de paz mundial com todos os países se unindo para enfrentar o terrorismo no mundo, que obviamente no mundo dos Joes tem como pior ameaça os Cobras, liderados pelo Comandante Cobra. E aqui a gente conhece a equipe Joe que vai embarcar nessa missão, e claro, tem que ser uma equipe bem clássica. Então os Joes da vez são o Roadblock, o Ninja Snake Eyes, o Recondo, o Rock'n'Roll, o Zep, que também é conhecido como Bazuqueiro aqui no Brasil, a AJ, o Stalker, o Breaker e os pilotos Ace e Ghost Rider, que vão fazer a escolta aérea dessa galera. E aqui a líder de campo é a Scarlet. Já que na época que essa minissérie foi publicada lá nos Estados Unidos, nos quadrinhos da IDW, a Scarlet tinha sido promovida a coronel e o Duke estava afastado da equipe. E quem também está na missão comandando tudo, que vai ser um dos principais personagens desse crossover, é o General Hawk. E quando essa galera está quase chegando nas Ilhas Frísias, os Joes são atacados por ninguém menos que o Steve Austin, vestindo um uniforme negro e usando um jetpack. E o Cyborg parece estar mais forte do que nunca com os upgrades biônicos e acaba com os caças dos Joes e arrebenta com Força Aérea 1. Mas graças ao General Hawk, os Joes e as autoridades conseguem sair vivos dessa. O General Hawk consegue pousar o avião meio que forçado em uma das ilhas. Só que adivinha, a ilha está infestada de cobras. E não é cobra que rasteja não, é a Baronesa, o Major Blood, o Zartan e muitos outros vilões. Além do Steve Austin, pronto para descer o braço nos Joes. Ao mesmo tempo, o Comandante Cobra vestindo capuz ao invés do capacete espelhado, junto com outros tantos cobras, invade um prédio luxuoso da Suíça e a gente já vê que o plano dos cobras é bem ambicioso e, como sempre, envolve conquistar o mundo. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E a história também mostra os bastidores do conflito, com um monte de figurões reunidos em Washington, dizendo que o Steve Austin é um traidor e uma ameaça em nível nuclear. Nessas, aparece o diretor da OSI, o Oscar Goldman, pronto para defender o amigo e operativo das antigas. Afinal, aonde está o Steve Austin, tem que estar o Oscar Goldman. O problema é que, como sempre, os caras querem minimizar os riscos, então eles querem bombardear a ilha toda em 48 horas, inclusive matando todos os presidentes e a população da ilha. Tudo para conter a ameaça nuclear do Steve Austin. E aí eles prometem que vão botar a culpa na OSI se isso acontecer. Só que aí aparece o Joe, especialista em tecnologia, Blaine Parker, codinome Mindframe, e ele sugere ativar o protocolo Power Play. Mas vamos dar uma pausa aqui, fiquem com essa palavra Power Play na cabeça e a gente vai dar uma olhada nos Joes, já que eles estavam numa pior lá na ilha. E o General Hawk decide dividir a equipe em duas, enquanto o Snake Eyes, o Recondo, a Scarlet e o Stalker saem de fininho para roubar um avião dos Cobras e partir para a Suíça para enfrentar o Comandante Cobra. Os outros Joes ficam para achar um lugar seguro para as autoridades mundiais. E aí a gente chega num momento bem dramático da história, já que para ganhar tempo para o resto da equipe, o General Hawk, mesmo sabendo que ia perder, resolve chamar o Steve Austin para um mano a mano e começa a xingar o cara para isso, mesmo sabendo que vai se dar mal. E olha, leva mesmo, já que o cacete é grande, ele ainda tem que escutar do velho Cyborg piadinhas sobre o Hawk ser tudo menos um verdadeiro herói americano, já que nos anos 80 o slogan dos G.I. Joes era Real American Heroes. E aí, enquanto o General Hawk tá levando uma roda de pau, o resto dos Joes tenta invadir um banco para achar um local seguro para colocar as autoridades, e lá na Suíça a Scarlet, o Snake Eyes e os outros Joes chegam no prédio. E é aqui que a história se divide, com essa equipe Joe indo de andar em andar, sentando a porrada nos cobras, tentando chegar no último andar onde o Comandante Cobra tá.
Essa parte até parece uma homenagem para o filme tailandês The Ride, que ficou conhecido aqui no Brasil como Operação Invasão, um baita filme de ação. E nos últimos andares ainda tem a galera trocando socos e chutes contra os gêmeos Tomax e Xamot, enquanto o Snake Eyes vai pras veras com o Storm Shadow, vestindo a roupa ninja clássica dele. E vou dizer, essa aqui é uma parte muito legal da minissérie, principalmente para quem gosta, de uma boa briga sem regras, ou melhor dizendo, com as regras da prisão. E agora voltando lá pro Oscar Goldman e pro Mindframe e também pro protocolo Power Play, os dois chegam numa praia e o tal protocolo nada mais era do que tirar da aposentadoria o herói Mike Power, mais conhecido como Atomic Man. E olha, vou dizer, pra quem curte a história dos brinquedos, a história dos brinquedos em geral, e pra quem curte em específico a história dos G.I. Joes, isso aqui é fanservice puro. Já que o Atomic Man nada mais é que uma action figure da primeira linha de brinquedos dos Joes da época dos brinquedos em 30 centímetros, criado exatamente para pegar carona no sucesso que o homem de 6 milhões de dólares fazia lá nos anos 70. Here's the G.I. Joe Adventure Team line with new Mike Power, Atomic Man. Here's the commander. Trouble is our business. Mission to rescue a secret message. Atomic Man's eyes start flashing. With your help, Atomic Man lowers Joe. No time to lose. You help Joe grab the message with his kung fu grip. You put on Atomic Man's propeller. He's got the message, and he's off to headquarters. One for all and all for one. New Mike Power, Atomic Man. Inclusive, nos anos 70, a Kenner lançou uma coleção gigante do Homem de 6 milhões de dólares do Steve Austin lá nos Estados Unidos, e era uma coleção na mesma escala da coleção dos G.I. Joes, que aqui no Brasil ficou conhecida como Falcon. Colonel Steve Austin, the $6 million man, and the new Bionic Transport and Repair Station. The rocket's crashing! We'll put him in the Bionic Repair Station. We can rebuild him. We'll replace the modules in the bionic arm. No injury here. We'll have to check his eye. Bionic eye, A-OK. $6 million man, ready for action. New Bionic Transport and Repair Station sold separately. The $6 million man, new from Kenner. E o Atomic Man, o biônico da Hasbro, foi uma resposta direta para essa competição de empresas de brinquedos, fazendo parte da equipe Adventure Team, junto com o Joseph Colton, o primeiro dos Joes, e que não custa nada lembrar, também foi o nosso Falcon brasileiro. Pelo menos por um tempo, os dois personagens foram o mesmo. Aliás, o Mike Power aparece aposentado nessa história porque o Adventure Team, o time do Joe Colton, ele é situado nos anos 80 dessa cronologia da IDW. E é muito legal saber que a equipe existiu antes dos Joes. Inclusive, o Adventure Team era formada pelo líder Joe Colton e o Atomic Man Mike Power, além do herói Bullet Man, o Stalker, que depois ia entrar para os Joes, e o Miles Mayhem, que depois ia se tornar o inimigo da galera do desenho Mask. Tá, eu botei um pedacinho do Mask aí só porque sim, Vamos voltar para a história. Já que a essa altura do campeonato o Hulk tá quase indo dessa para uma melhor e o Atomic Man chega detonando para cima do Steve Austin, com direito ao uniforme com o símbolo dos Adventure Team e tudo mais. Aí o fanservice toma conta e a gente vê uma super luta entre o representante da era dos brinquedos Kung Fu Grip da Hasbro e o herói dos brinquedos Bionic Eye da Kenner. E aqui a coisa é divertida demais, com uma baita pancadaria entre os dois biônicos, com direito ao Steve Austin chamando o Mike Power de imitação barata e pobre, e o Mike Power respondendo que até pode ser uma imitação, mas é mais bonito e chamativo, por causa das partes biônicas aparentes. No caso, isso é uma baita referência para uma sacada que a Hasbro teve na época, já que as partes biônicas do brinquedo do Cyborg não apareciam, tirando, é claro, os olhos biônicos. E aí, quando o Atomic Man tá quase perdendo pro Steve Austin, ele acaba percebendo que a baronesa tá controlando o Cyborg à distância. E aí ele vê dois dispositivos na têmpora do Steve Austin e consegue arrancar os dois. Com isso, o homem de 6 milhões de dólares se junta aos Joes e parte para cima dos Cobras, ao mesmo tempo em que a galera lá do prédio na Suíça também consegue vencer todos os desafios e, como sempre, bota o comandante Cobra com o rabo entre as pernas, fugindo em disparada. Mas olha, ele ainda vai se dar bem mal, já que o avião dele cai depois da fuga. Só que antes da galera poder comemorar qualquer coisa, o Steve Austin acaba percebendo que os Cobras colocaram dispositivos explosivos nas partes biônicas dele.
e que por serem nucleares transformam ele numa bomba ambulante que vai explodir a ilha inteira. Como não tem tempo para tentar nada, o herói pega o jetpack e parte para se sacrificar nos céus. E aqui, mais um momento que deixa os fãs das antigas arrepiados. Ele pede para o General Hawk procurar uma mulher chamada Jim Summers e dizer para ela que ele a ama. Ou seja, os caras ainda tiveram a manha de lembrar da mulher biônica nesse crossover. Então, o herói biônico parte para os céus e os Joes só veem a explosão de longe, lamentando a morte do Steve Austin, o verdadeiro herói americano. Mas será que o nosso herói dos anos 70 realmente morreu? Os caras não fariam isso, né? E aí, quando os Joes já estão embarcando no USS Flag, o Steve Austin aparece boiando todo arrebentado, mas vivo, falando que conseguiu se livrar das partes biônicas dele e prender no jetpack, conseguindo saltar para o mar no último minuto e as partes biônicas explodindo no céu. Bom, a realidade passou longe dessa desculpa aí para ele sobreviver, mas tudo bem, a gente está falando de um herói dos anos 70, então tudo é possível. E aí a história termina com os Joes e o Mike Power levando o Steve Austin numa cadeira de rodas e entregando ele para o Oscar Goldman levar o velho herói de volta para a OSI para reinstalar novas partes biônicas. E é nessas que o Oscar Goldman pergunta para o Mike Power se ele não quer voltar ativa. Mas o velho combatente do Adventure Team nega o convite e diz que está merecendo curtir uma praia, enquanto aperta a mão do Steve Austin dizendo que vai manter contato. Bom, esse foi só mais um crossover bem inusitado de tantos que rolam nos quadrinhos. Mas para quem é fã das duas franquias e é fã dos brinquedos antigos, esse foi um crossover realmente especial. Uma pena que passados 3 anos do lançamento lá fora, ninguém se interessou em trazer para o Brasil. Mas e aí, curtiram esse encontro de heróis do passado? Gostariam de ver mais encontros nostálgicos que às vezes não chegam aqui no Brasil, ficam só lá nos Estados Unidos? Gostariam de ver aqui no Coleção em Ação Show? Ó, bora comentar e deixar o like, porque vocês sabem, né? Aqui quem manda são vocês, e se esse vídeo tiver bastante comentário e muitas visualizações, eu vou saber que vocês querem mais. Bom, meus amigos, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, então chegando agora aqui no canal, estão se inscrevendo? Boa! Badalou o sininho? Então, ó, procura a gente nas redes sociais. Vocês vão encontrar o Coleção em Ação em várias redes sociais. Vai ser muito legal ter vocês por lá. Se você gosta de podcast, ó, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. E é bem facinho de achar, tá nos melhores agregadores de podcast. Então, eu tô esperando vocês por lá e também aqui no nosso próximo vídeo. Por enquanto, eu vou deixando um abraço e dizendo que valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.